Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero cumprimentar vocês. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Aqui já é a noite, mas eu quero cumprimentar vocês em todos os horários aí para não falhar. Meu nome é Lucas Mota, eu sou criador do Cartas de Nárnia, administro aí o perfil no Instagram, a gente tem o site também, o Twitter, junto com a minha esposa, onde a gente fala especificamente assim do C.S. Lewis e dos outros companheiros dele ali, né, das pessoas ao redor e do que ele lia, enfim. E eu fui convidado aí pela Débora para falar a vocês da Escola de Levitas aí, a respeito da vida do C.S. Lewis, dar uma breve introdução assim de quem foi esse autor, né? E ela também mencionou que vocês estariam estudando a vida de José. E eu demorei um pouquinho para fazer o vídeo, porque eu estava tentando organizar as ideias para falar da vida desses dois homens e qual que é a semelhança entre os dois, porque acreditem, há semelhanças entre a vida de José, né, aquele personagem bíblico, e o autor irlandês que escreveu as Crônicas de Nárnia. Vou assumir que a maior parte de vocês não tem muito conhecimento a respeito de quem foi C.S. Lewis, e vou assumir também que a maior parte de vocês está fazendo devocional, a lição de casa, está lendo a Bíblia. Se não está, leia a Bíblia, por favor. E que vocês conhecem a história de José, né? Assim, de maneira resumidamente, a história de José é que ele nasceu ali na Terra Prometida, e aí ele é tirado dessa Terra Prometida por circunstâncias ali envolvendo seus irmãos. Ele é levado a uma terra, né, no Egito. Lá no Egito ele acaba se destacando e mostrando, mesmo dentro do Egito, ele acaba mostrando Deus, né, e Deus acaba se mostrando no Egito através da vida de José, quando ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro ali na prisão, e depois quando ele interpreta o sonho do faraó sobre as sete vacas gordas e magras, né, e salva o Egito e depois a sua própria família da fome, né? Essa é resumida a história de José, né? E por que eu contei ela desse jeito? Porque a história do Lewis é de alguma maneira parecida com isso, né? Ele nasce ali na Irlanda, ele é filho da Flora Lewis e do Albert Lewis e irmão do Warne. A mãe do C.S. Lewis era filha de um membro do clero, de um pastor, se eu não me engano, e o pai era advogado. Então eles eram altamente estudados, assim, conheciam muita coisa, tinham lido muita coisa, e o C.S. Lewis, quando nasceu, assim, durante boa parte da infância, ele é ensinado em casa pela própria mãe, que ensinava latim, francês, matemática, enfim, ela era realmente muito estudada, né? E o pai que comprava todo tipo de livro. O Lewis fala que nasceu numa casa apinhada de livros, cresceu nessa casa por um tempo, né? Tinha livro de tudo, o pai lia de tudo e ele também não tinha restrição, ele podia ter tudo que tivesse tudo que estivesse ao alcance dele, ele podia ler, né? E bom, e aí ele cresce ali nessa casa até que mais ou menos aos 9 anos, se eu não me engano, a mãe do C.S. Lewis vem a falecer e o pai, e isso cria uma bagunça ali na família, né? Porque o pai fica desolado com duas crianças, não sabe muito bem o que fazer, está destruído porque a pessoa que ele amava morreu, e ele acaba enviando os filhos aí para o internato, né? A pior coisa para mim, a pior coisa possível que podia existir é você ter que morar na escola, né? Mas foi isso que aconteceu com o C.S. Lewis. Ele é mandado para o internato e aí ele sofre muito no internato. Ele era assim, é, muito nerdão, vamos dizer assim, gostava muito de ler e os colegas dele eram esportistas, vamos dizer assim, que era uma coisa que se valorizava muito na escola, e ele era incapaz de praticar esporte, não tinha interesse também, gostava de ler mesmo. E aí ele sofre muito ali e tal, troca de escola 3 vezes, até que o pai dele, isso já um pouco mais velho, ele tinha em torno de uns, se eu não me engano, uns 14, 15 anos, ali por volta de 1915, se eu não me engano, 1914, o Lewis nasceu em 1898, então mais ou menos em 1914 o Lewis é enviado para morar com um senhor Kirkpatrick, né? E aí o que aconteceu durante esse período em que ele passou no internato? Ele nasceu numa família cristã, como eu já disse, a mãe dele era filha de um pastor, e ele foi ensinado, né, nas bases do cristianismo ali e tal, só que quando ele é mandado para o internato, ele começa a se afastar, né, porque ele, enfim, começa a ficar triste, a tristeza, e ele mesmo
tenta produzir com as suas forças uma sensação de cristianismo, vamos dizer assim, né? E ele não consegue fazer isso, claramente. As orações dele passam a não ter, para ele, né, não ter tanto efeito, porque ele quer sentir a presença de Deus, vamos dizer assim, ele quer produzir a presença de Deus, ele se vê incapaz de fazer isso, se afasta do cristianismo. Quando ele vai morar com o Kirkpatrick, que é um cara assim altamente inteligente, racional e que é ateu, o Lewis acaba se afastando ainda mais, né, do cristianismo, se torna ateu de fato, mais ou menos com 16 anos, né? E aí esse professor, esse tutor, prepara o Lewis para entrar na faculdade de Oxford, o Lewis acaba sendo aprovado ali. No meio do caminho, mais ou menos com uns 18, 19 anos, explode a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e o Lewis é convocado a lutar na Primeira Guerra Mundial. E ele vai, ele escreve inclusive para um amigo que ele diz, cara, nem no momento mais sombrio da Primeira Guerra, ali quando eu estava na trincheira, tiro sendo trocado, bomba explodindo, nem nesse momento eu orei para Deus, não pedi ajuda, não fiquei desesperado, enfim. E aí ele acaba sofrendo uma lesão, volta para casa por causa dessa lesão na perna, né, um estilhaço de uma bomba mais ou menos fica presa na perna dele, ele volta porque está ferido, né, volta para casa, e aí acaba ingressando na Universidade de Oxford, que era já um ambiente altamente secularizado, vamos dizer assim, que ateu, assim, a maioria né, pelo menos do pensamento, né, que estava em voga, assim, com certeza tinha muitos cristãos lá, mas estava se propagando cada vez mais essa ideia do ateísmo, estava ganhando força. E aí interessante que o Lewis conhece um rapaz chamado Owen Barfield, que não era cristão. O Owen Barfield acreditava numa religião chamava antroposofismo, né, que era uma religião mais ou menos, uma ideia, assim, traduzindo para hoje, eu acho que seria alguma coisa como um coach espiritual, assim, né, que ele acreditava que através de meditação, exercício de respiração e tal, ele poderia chegar a compreender a realidade, né, a verdade, verdades espirituais e tudo mais. E ele discute com C.S. Lewis, claro, num padrão altíssimo. Eu já tive a oportunidade de ler algumas das cartas que eles trocavam e não entendi simplesmente nada do que eles estavam falando, né? E ele tem esse contato aí com C.S. Lewis e ele coloca na cabeça do Lewis, porque veja, nessa época o Lewis acreditava que toda a realidade se limitava àquilo que a gente podia ver, tocar, não existia verdade espiritual, não existia o sobrenatural. Então, apesar desse cara não ser cristão, ou Owen Barfield não ser cristão, ele acabou ali na Universidade de Oxford, que seria mais ou menos para José o que era o Egito, né? O que era o Egito para José, Oxford era para C.S. Lewis, né? Um ambiente completamente não cristão, vamos dizer assim. E aí esse cara que também não era cristão acaba colocando na cabeça do Lewis a ideia de que talvez o sobrenatural existisse. E aí isso ficou martelando na cabeça do Lewis durante anos, né? E aí no meio do caminho também ele conhece o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, enfim, outros livros. E o Tolkien, que era fervorosamente católico, acaba mostrando para C.S. Lewis como é que Jesus tinha esse papel de unir o espiritual, né, sendo Deus, com o físico, né, sendo o homem, tudo ao mesmo tempo. Né? Então isso era uma coisa que pegava muito o C.S. Lewis, porque ele pensava, olha, eu estou no mundo, eu gosto de comer, o Lewis, não acho que seja uma prática correta, mas o Lewis fumava, e assim, eu gosto de fumar, tenho prazer com isso. Eu gosto de ler um livro, de pegar um livro na mão, eu tenho prazer com comida também, enfim, eu tenho coisas que são boas, né, para minha carne, né, para o meu corpo, tal, que eu gosto de fazer, enfim. Então há verdades materiais, vamos dizer assim, mas também há coisas espirituais. Como é que eu concilio essas duas coisas? E ele foi vendo aos poucos no cristianismo e aí definitivamente na pessoa de Cristo que era possível conciliar as duas coisas, havia conciliação em duas coisas. E aí, mais ou menos em 1930, ele já tinha aí uns 30 e poucos anos, né, 32, mais ou menos, ele começa a escrever esse livro aqui, que é a Alegoria do Amor. É um livro
de acadêmico, né? O Lewis acabou se graduando ali em literatura, em filosofia, mais ou menos, né? Não era exatamente isso, mas era filosofias e clássicos, né? Vamos dizer assim. E ele escreve esse livro para falar do tema alegoria e para falar do tema amor. Na época medieval até os dias, né? Como é que passou ali da época antiga pelos medievais até chegar mais ou menos ali em 1500, né? Já é um pouco depois da Idade Média. E a Idade Média era basicamente cristã, então Lewis se vê obrigado ali, ele já tinha algum conhecimento, mas ele se vê obrigado a se aprofundar no cristianismo, né? E dali ele vê, cara, realmente isso faz sentido, eu não concordo ainda, não entendo, mas eu vou ter que aceitar Jesus. E aí ele conta essa história aqui nesse livro, que é Surpreendido pela Alegria, né? Se tem uma versão alegórica, ele sai da alegoria do amor e escreve essa alegoria aqui, o Regresso do Peregrino. As duas edições já saíram pela Thomas Nelson, né? Tem uma capa nova lá, faz parte daquela coleção bonitona que todo mundo compra e pouca gente lê. Mas ele escreve esses dois livros que contam a jornada espiritual dele nesse sentido mesmo, né? Como é que ele foi descobrindo a alegria, né, em Deus, no cristianismo, e, e a conciliação dessas duas realidades, né? Dessas duas verdades. E que isso, voltando lá, que isso tem a ver com José, porque a vida de José, assim, ele se destacou basicamente nisso, né? Quando ele interpreta o sonho, tanto do padeiro, do copeiro, quanto do faraó, isso é uma coisa espiritual, né? O sonho é uma coisa que não é física no sentido de se você abrir a cabeça de uma pessoa que está dormindo, você não vai achar o sonho ali. Ele está num plano diferente, assim, que não é propriamente o não diria que é propriamente sobrenatural, mas também não é o material, né, das coisas que a gente consegue cheirar, tocar, comer, enfim. É uma coisa meio esquisita, né, o sonho. E aí Deus, claro, dá a ele a capacidade de interpretar um dom espiritual, completamente espiritual, né? E qual que é o resultado desse dom espiritual que José recebe? É um resultado físico, né? É o padeiro, né? Eu não lembro agora, me desculpe, eu não estou fazendo a minha lição de casa. Um sobrevive, um é enforcado, se eu não me engano é o padeiro que é enforcado, que morre, e o copeiro volta à sua posição, né, de trabalhar lá com o faraó. E isso acaba depois tendo um resultado físico também sobre a vida de José, que é ele sair da cadeia né, e aí ele tem que interpretar outro sonho de novo, espiritual. E o resultado desse sonho, né, dessa sabedoria espiritual, dessa capacidade espiritual que ele recebeu de Deus, é, ele salva todo mundo da fome, que é uma coisa natural, né, é uma consequência natural. Então Deus está sempre operando aí, né, no plano espiritual e no plano, né, material, vamos dizer assim. Né, e aí vem Jesus e Jesus acaba esclarecendo como é que esse é o objetivo, né? Que a gente tenha um corpo glorificado, que a gente tenha o material aperfeiçoado e junto com o espiritual, né? Como é que essas coisas se conciliam. E aí, mais ou menos mais ou menos em 1930 e trinta e pouco, aí o Lewis se converte ali com uns 30 e poucos anos e segue, começa a escrever, a discutir. Em algum momento, alguém que conhece o Lewis, que já era muito erudito, tinha lido muito, tinha muito conhecimento, pede para o Lewis escrever esse livro aqui, O Problema do Sofrimento, que é, né, basicamente a antiga discussão de se Deus é bom e criou todas as coisas, por que o mal existe? Da onde que vem o mal? E aí ele fala aqui do problema do sofrimento. Esse livro abre a porta para as palestras de rádio que depois viraram o famoso cristianismo puro e simples. Com esse livro, o Lewis fica extremamente famoso na Inglaterra. Isso acontece ali durante a Segunda Guerra, mais ou menos em 1942. Ele fala na rádio para esse livro aqui. Um pouquinho depois, ele escreve Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é o livro que deixou ele famoso nos Estados Unidos, né, que é basicamente famoso no mundo na época. Né. Os Estados Unidos aí estava subindo a posição, já estava, né, na posição, mas crescendo cada vez mais a posição de, vamos dizer, soberanos ali, né, pelo menos no âmbito comercial do mundo. Então ele fica famoso, sai numa capa de uma revista, inclusive, com Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e segue escrevendo tudo mais até o momento que ele escreve 1948, 49, e ele lança Milagres. Né? Esse livro
gera um debate aí, deixa o Lewis um pouco mal, por consequência de como o debate se desenvolve também. O melhor amigo do Lewis já tinha se afastado do cristianismo, né? As pessoas com quem o Lewis morava também acabaram se afastando um pouco, e isso afeta um pouco porque ele falava muito, fazia muito a defesa, né, a apologética, e aí ele parte para outra abordagem aí, ele já estava um pouco cansado, tal, que são as famosas Crônicas de Nárnia aí, né, que são os livros infantis que tratam também do tema do cristianismo e tudo mais. Isso aí, mais ou menos, o livro já tinha aí, foi isso mais ou menos em 1950, e é um pouco quando ele conhece a mulher aí que finalmente o levou a se casar, que foi a Joy Davidman, né? Ele se casa bem velho já, com 50 e poucos anos. No início ele casa no papel só para ela ter a cidadania, porque ela estava vindo dos Estados Unidos, onde a parte médica sempre foi cara e ela foi diagnosticada com câncer, ela não tinha dinheiro para se tratar, então ela vai para a Inglaterra, ela já estava, já tinha uma relação de contato ali com o C.S. Lewis, trocava cartas com ele, ela já tinha uma certa paixão, vamos dizer assim, por ele também já gostava dela, mas eles assinam um papel, né, só para dizer para o Estado, ó, agora eu sou cidadã inglesa, vamos dizer assim, e aí ela passa a ter direito e tal, mas ele acaba se apaixonando de verdade por ela e se casa na igreja, vamos dizer assim, com ela, né? E um fato que eu esqueci, porque esse fato acabou afastando o Lewis um pouco do Tolkien, que, de novo, eu mencionei o Tolkien lá, né? Ele acabou ajudando o Lewis a se converter e eles foram amigos durante toda a vida. Eles tinham um grupo de leitura que se reunia toda semana para ler, né, o que tinha escrito e discutir, um criticar o outro, né? Dizer, olha, não gostei disso, está chato, está ruim. E se você já teve algum contato com o inglês, eles são bem, para os nossos padrões, são bem grossos mesmo. Falar, oh, não gostei, seu trabalho está horrível, são desse jeito mesmo. Então, cultural. Se tratavam assim tal. Depois, um pouco mais velho, o grupo acabou se desfazendo. Mas é isso, Lewis, ao longo da vida, escreveu muitos e muitos artigos e muitos livros, assim, tem aquela coleção da Thomas Nelson que não para de crescer, e a galera pergunta, será que o Lewis tá preso lá no porão, que mesmo depois de morto, continua lançando tanto livro? Porque ele escreveu muito livro, ainda tem muito livro que nem foi traduzido ainda, nem foi lançado no Brasil, e ele falou a vida toda ali de apologética, né, depois se converteu, falou de apologética, escreveu ficção científica com a trilogia cósmica, escreveu sobre os mais diversos assuntos, sobre oração, sobre vida na igreja, sobre guerra, enfim, sobre muitos assuntos. E ele sempre teve essa disposição de falar muito sem a questão, vamos dizer, denominacional. E, de novo, lembrando um pouco de José, ele sempre usou o próprio Egito, vamos dizer assim, em nome de Deus. Então ele sempre falou da poesia grega, por exemplo, sempre usou, assim como Paulo fala lá em Atos, né, ele usa o Deus desconhecido lá dos gregos para falar, não, o Deus desconhecido é o verdadeiro Deus. O Lewis sempre teve esse tipo de abordagem, né, ó, eu posso encontrar a verdade ali nos textos filosóficos de Platão, na poesia de Homero, enfim, tem, mesmo que esteja confuso ali, misturado com coisas erradas, com mentiras, tem um fiapinho ali que, se eu puxar ali no Egito, eu vou interpretar esse sonho do faraó, e assim que ele faz, né? Ele se destaca entre as pessoas, que foi o meu caso, por exemplo, eu estava perdido, já tinha saído da igreja, encontrei C.S. Lewis e, cara, ali no Egito realmente foi uma coisa assim que me salvou da fome, né? E eu acredito que pode abençoar muitos de vocês. Eu estou sempre aberto, a Débora sabe. Se vocês tiverem interesse em estudar C.S. Lewis, em conversar, ali o artigo não entendi o que o Lewis quis dizer, pode mandar mensagem no Instagram. Talvez eu demore um pouco, mas eu vou responder vocês. Eu e minha esposa estamos sempre olhando lá. A gente tem um grupo no Telegram também, se quiser mandar mensagem lá, discutir, conversar, estamos sempre abertos.
A Débora tinha pedido para fazer um vídeo de 5 minutos, me desculpem, ficou um vídeo de 20 minutos. Acho que eu não conseguiria fazer um pouco mais resumido que isso. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, qualquer ponta solta, qualquer conversa que vocês quiserem ter, estou abertos aí. Fico muito agradecido pelo convite e espero que tenha sido aí proveitoso para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.